importância da hora silenciosa? Você com certeza já ouviu a expressão saco vazio não para em pé. É um ditado popular usado para afirmar que é necessário comer para se sustentar. Ou seja, uma pessoa precisa se alimentar ou vai cair, não tem sustentação. A sustentação física vem de uma boa alimentação. O mesmo princípio se aplica em nossa vida com Jesus. O que nos sustenta espiritualmente é o nosso alimento espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Seria estranho se uma pessoa respondesse assim a um convite para almoçar. Não, muito obrigado, eu já almocei ontem. Por que seria estranho? Porque nós precisamos nos alimentar diariamente. Mas quando estamos falando de alimento espiritual, muitas pessoas se contentam com uma refeição por semana, quando vão à igreja no domingo. Não participam de mais nada, não abrem a Bíblia. Será que isso é suficiente, uma refeição por semana? Claro que não é. Paulo disse aos Tessalonicenses que eles deveriam orar sem cessar. E Josué, também em comunicação com Deus, recebeu essa ordem de Deus. Ele diz, medite na minha palavra dia e noite, está lá em Josué 1:8. Pode ser até que a gente faz isso, né? Nós ao irmos para o nosso trabalho, ouvimos músicas de louvor e cantamos e pensamos nas coisas de Deus, até às vezes oramos por alguém que a gente lembra está passando por alguma dificuldade. Algumas pessoas muito espirituais até memorizam versículos enquanto estão esperando numa fila de banco, por exemplo. Isso é tudo muito bom, mas a realidade é que ao longo dos dias nós nos deparamos com distrações, interrupções e outras coisas importantes que demandam a nossa atenção. Por isso, é necessário nos afastarmos para termos momentos de oração ininterrupta e meditação na palavra de Deus. É isso que nós chamamos de hora silenciosa. É um tempo reservado em um determinado lugar, onde a pessoa pode fugir e ficar sozinha e se aproximar do Senhor. Um momento de hora silenciosa envolve um período de comunhão concentrada e ininterrupta com Deus em um lugar tranquilo. Quando nós fazemos isso, quando desenvolvemos esse hábito, nós vamos conseguir conhecer melhor a Cristo, desenvolver uma intimidade com o nosso amigo Cristo. Vamos aprofundar a nossa amizade com Ele. Em João capítulo 15, o próprio Jesus afirmou o seguinte, que Ele não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Não somos meros conhecidos de Jesus, mas cada um de nós conhece a Cristo pessoalmente e é seu amigo. Cristo é o seu amigo íntimo ou apenas conhecido? Você deseja a companhia dele? Você o conhece bem? Ouça o que Deus diz por meio do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 9, diz, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Um amigo chegado é aquele com quem você não cansa de conversar, você fica junto e as horas passam e você nem vê. Aquela pessoa que você curte a sua companhia, que não tem tempo ruim. Amigo é aquela pessoa com quem você pode se abrir, se expor, baixar a guarda. É esse tipo de amizade e intimidade que Jesus quer ter conosco. E isso só vai acontecer quando nós passarmos tempo a sós com Ele diariamente. Quando nós fazemos isso, quando nós temos um tempo diário a sós com Deus, nós também vamos nos tornar como Cristo e nos expor a sua boa influência em nossas vidas. Quando eu era criança, meus pais zelavam muito pelas amizades que eu mantinha. Tinha certas pessoas que eles não queriam que eu me associasse muito, porque a filosofia deles era que as más companhias corrompem os bons costumes, como lemos lá em 1 Coríntios 15. Por outro lado, tinham aqueles com quem eles me incentivavam a passar tempo. Eram crianças que obedeciam seus pais, tinham respeito saudável uns pelos outros e exerciam uma boa influência sobre a minha vida. A verdade é que todo pai, se você é pai, você sabe isso, sabe que as amizades exercem uma grande influência sobre os filhos. Por quê? Ora, porque as amizades geralmente envolvem passar um tempo prolongado juntos, onde valores são transferidos e hábitos parecidos são assimilados. As amizades exercem uma grande influência sobre uma pessoa. Precisamos passar tempo diário a sós com Jesus, não só para aprofundar a nossa amizade e intimidade e apreciá-lo, mas também para receber dele seus valores e a força necessária para vivê-los.
Quando eu tenho o hábito de passar tempo diário a sós com Deus, algo muito interessante acontece. Começo, por exemplo, a pensar como Jesus pensa e agir como ele agiu. Eu começo a odiar o que ele odeia e amar o que ele amava. Você já percebeu isso? É na comunhão com o Senhor que realmente começamos a odiar o pecado e amar a justiça. E é nessa hora que nós resolvemos dizer não ao pecado e sim a Deus. Outra coisa que acontece quando passamos tempo a sós com Deus diariamente é que nós acabamos sendo imitadores de Cristo. Todos nós temos nossos ídolos, não é mesmo? Não estou dizendo aquele santinho que você põe na prateleira e adora, mas aquela pessoa que você admira, que você tem como referência. Por exemplo, se você é atleta, provavelmente você tem um atleta profissional de destaque que você admira e talvez até procura ser como ele é, agir como ele age. Se você for músico, provavelmente você tem um grande músico de tremendo talento que você admira e se inspira nele. Nós observamos essas pessoas e queremos imitá-las para de alguma forma ser como elas são e termos sucesso como elas têm. Ora, para termos sucesso na vida, termos vitória nessa vida, nós também temos que ter um ídolo, um exemplo máximo em quem nós inspiramos e que seja a nossa referência. A Bíblia deixa bem claro quem deve ser o nosso ídolo. Lá em Hebreus capítulo 12, por exemplo, nos versículos 1 e 2, a Bíblia fala que nós precisamos fixar os nossos olhos e considerar atentamente uma só pessoa, Cristo, o autor da nossa fé. Um dos hábitos que esse nosso ídolo, nosso exemplo, praticava era um tempo a sós com o Senhor. Veja o que diz lá em Marcos 1,35, por exemplo. A Bíblia diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, se afastou. Lucas 6 diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E finalmente em Lucas 5 nós lemos que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ora, se Jesus achava importante ter um tempo a sós com o Pai, quanto mais você e eu precisamos desse tempo. Você conhece a Cristo pessoalmente? Ele é teu amigo ou só um conhecido? Você quer que ele tenha uma grande influência sobre a sua vida? Você quer ser como ele é? Se você respondeu sim a essas perguntas, então você precisa ter um tempo diário com ele a sós. Que Deus te abençoe.